destaque, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ele declarou que o Brasil sente saudades de Dilma Rousseff. Essa declaração aconteceu durante a abertura de um evento paralelo do G20 no Rio de Janeiro. Em sua fala, Mercadante disse, eu vou abrir aspas, é uma honra tê-la de novo aqui com o BNDES. O Brasil tem muita saudade da sua presença. Hoje em uma missão tão importante que é o Banco dos BRICS, uma instituição parceira do BNDES. Fecho aspas, a fala de Aloysio Mercadante se referindo a Dilma Rousseff. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, que monitora a agenda internacional, falando sempre com grandes executivos ao redor do mundo. O Beraldo tem o trabalho dele aqui como comentarista, mas também atua no ramo de petróleo e gás. Você, Cristiano Beraldo, Aloysio Mercadante disse que o Brasil tem saudades da Dilma Rousseff. Tem o João Brasil, dono de um bar lá em Fortaleza, muito simpático, gentil, né? Foi eleitor da ex-presidente Dilma, deve ser desse Brasil aí que o Aloysio Mercadante devia estar se referindo, porque se for em relação à gestão de Dilma Rousseff como presidente da República, sinceramente eu acho que nós temos poucos elementos do que sentir saudade. A gente teve um momento muito difícil do Brasil, porque foi justamente quando o vento do mundo parou de soprar a favor, e aí o Brasil teve que se virar por conta própria. E ficou claro que Dilma Rousseff não estava habilitada para essa missão, e o Brasil foi entrando aí num processo de declínio que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff. E esse impeachment, que se deu em razão das artimanhas fiscais para poder fechar as contas do governo, em tese, deveriam descredenciá-la de qualquer cargo que exigisse uma responsabilidade contábil, né? Pelo menos isso. Mas, aparentemente, entende-se diferente nesse mundo de hoje, nesse universo que reúne aí Brasil, China, Rússia, África do Sul. Então, assim, ela é a presidente do Banco dos BRICS, que é um banco de desenvolvimento, assim como o BNDES, e, naturalmente, deve, né, buscar ali fazer parcerias, né, o BNDES com o Banco dos BRICS. Agora, o que de concreto saiu dessa posição de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, eu desconheço. Talvez seja só ignorância minha. Pois é, Luiz Felipe Dávila, claro que Aloysio Mercadante quis ser gentil, né, com a Dilma Rousseff, dizendo que o Brasil tem saudades dela. Agora, quando ele formula essa frase, ele coloca todos nós nessa afirmação, né? O Brasil, ou seja, toda a população tem saudades da senhora. Ele poderia ter respondido por ele. Eu sinto saudades da senhora Dilma. Bom tê-la aqui no evento do BNDES. Foi um exagero e, inclusive, ele não conseguiu calcular que isso poderia repercutir nas redes sociais, tanto que a gente está comentando isso agora. Toda vez que você é governo, você acha que você fala pelo Brasil inteiro. É como se o Brasil fosse um grande PT. Quem tem saudades da Dilma é o PT, que perdeu um monte de cargo e boquinha lá naquele governo. Mas agora vamos lembrar um pouco o que foi o período de Dilma Rousseff. Porque nós lembramos, mas foi ruim. Mas foi ruim como ruim? Bom, vamos lembrar. Quando Dilma estava no fim da sua presidência e foi cortada pela metade do segundo mandato por causa do impeachment, o Brasil tinha a taxa recorde de desemprego, 13 milhões de desempregados. O Brasil voltou a ter inflação de 2 dígitos. O Brasil deixou de ter superávit para ter déficit fiscal, porque o governo meteu o pé no acelerador do gasto público de maneira irresponsável. A presidente Dilma manipulou a taxa de juro porque achou que naquele momento o Banco Central tinha que entender a maré onde estávamos caminhando. E isso fez com que a taxa de juros disparasse no Brasil. E por fim, não menos, Dilma Rousseff foi a presidente durante o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Então, assim, saudades quem, cara pálida? Só a turma do PT tem saudades. O brasileiro não tem nem um pouco saudades
de um dos momentos mais desastrosos da presidência da República desde a redemocratização do país em 1985. Várias manifestações aqui na nossa rede social, no nosso chat, delegado Palumbo, as pessoas elencando coisas e feitos de Dilma Rousseff que elas não têm nenhuma saudade. E, claro, algumas ironias, como a Sandra Trindade, dizendo que na época de Dilma Rousseff nós tínhamos o maior estoque de vento do mundo. Delegado Palumbo, queria que o senhor refletisse sobre a fala de Aloysio Mercadante, por favor. Eu ia falar exatamente isso, né? Saudade do quê? Eu tenho saudade, talvez, das pérolas que ela lançava, como, por exemplo, estocar o ar, e aquelas frases que ninguém entendia absolutamente nada, né? Contas básicas, ela se perdia. Então, ela era uma figura caricata, engraçada, mas para mim não foi uma boa presidente, não foi de forma alguma, tanto é que sofreu impeachment por causa das pedaladas. Agora, é impressionante o tanto que a esquerda se defende. E isso é um erro da direita, porque a direita fica um atacando o outro. Basta você ter um posicionamento um pouquinho diferente daquela maioria que você já vai apanhar pra caramba. A esquerda não. Ele se defende o tempo todo. Ele se defende, tanto é que a gente vê declarações do Mercadante como essa aí, que sente saudade. Quem é que sente saudade? Faça uma pesquisa. O povo não sente saudade, né? Exceto das pérolas que ela lançava. Agora, os integrantes daquele governo, Cristiano Beraldo, a impressão que se dá, que nós temos, é que parece que tem uma dívida com Dilma Rousseff. E muitos se entendem, inclusive, analistas, que ela teria sido jogada em uma situação e não foi defendida adequadamente. E alguns entendem que, inclusive, esse cargo seria uma forma de retribuir aquilo que ela sofreu como presidente da República. Você acha que não deram o apoio necessário para ela naquela ocasião, inclusive parceiros de partido? É engraçado, né? Porque a gente precisa lembrar qual era a dinâmica do governo. Desde o escândalo do Mensalão, onde ficou muito evidente a estratégia para conseguir apoio no Congresso, que era na base da compra do voto dos deputados, ficou demonstrado que não existia ali um ambiente de liderança, era tudo um comércio. Quando Dilma Rousseff chega ao poder sem o carisma de Lula, porque Dilma nunca foi uma liderança política, ela nunca teve uma base de apoio popular. Ela foi alçada à política, ao desafio eleitoral, a partir do apoio do então presidente, que guardava uma popularidade importante, apesar de todo o processo do Mensalão, e aí conseguiu transferir esses votos para ela. Quando ela assume, aí ela tem que brilhar, né? Ela tem que ter luz própria, e ela não demonstrou essa luz. O PT fez o que pôde fazer para tentar preservá-la. E, aliás, não foi só o PT. O PSDB, liderado por Aécio Neves, também teve um papel importante de tentar blindar Dilma Rousseff, tentar levar aquele governo até o final, uma generosidade com Dilma Rousseff que eu até hoje não entendo. E aí, chegou no fim, simplesmente a maioria do Congresso Nacional verificou de forma muito clara, com as manifestações que aconteciam nas ruas do Brasil inteiro, a investigação da Lava Jato correndo no seu auge, demonstrando que o Estado brasileiro foi transformado num ambiente de pura corrupção, onde negócios eram feitos só para roubar. Diante deste cenário é que ela perdeu o seu mandato e com a mão amiga de um processo que não lhe tirou os direitos políticos, algo inacreditável, que se confronta frontalmente com o que está escrito na lei. O presidente que sofre impeachment perde os direitos políticos, mas não é ela preservou seus direitos políticos. Foi candidata ao Senado por Minas Gerais em 2018. Achou que estava ganho, ficou em terceiro lugar. Ou seja, ela não tem respaldo popular nenhum, ela não tem respaldo político nenhum, mas fica nesse discurso de golpe e tal, que é para se justificar. E é óbvio, isso, Dilma Rousseff, presidente, foi uma invencionice
de Lula e do PT. Então, eles precisam justificar, eles precisam ficar fazendo esse discurso de valorização da escolha que eles fizeram lá atrás. Mas essa justificativa ou essa tentativa de justificar não encontra respaldo na realidade. Pois é, esse é um aspecto importante, né, Luiz Felipe Dávila, porque tentaram defender que o processo de impeachment tinha sido um golpe, arquitetado pelo então vice-presidente Michel Temer, que tinha sido presidente da Câmara Federal por várias ocasiões e tinha uma relação muito boa com os congressistas. Enfim, é preciso considerar que o processo foi limpo, respeitou todas as regras, com exceção da preservação dos direitos políticos. Muitos fazem crítica justamente a esse ponto, que teria sido um bônus, né? Um benefício a Dilma Rousseff. Ela se utilizou disso, foi candidata ao Senado, mas não venceu. É verdade. Aliás, essa história de chamar o impeachment de golpe é, na verdade, colocar o bode na sala para tirar o foco do legado de Dilma. Como a gente já falou aqui, foi a maior recessão econômica da história do Brasil, foi a maior taxa de desemprego recorde naquela época, que eram 13 milhões, e foi a primeira vez que o Brasil teve inflação de 2 dígitos desde o Plano Real. Ou seja, foi um desastre total. Então, para evitar falar dessas coisas, que são a realidade, né, vamos focar na ideia, na narrativa do golpe, que é como se isso fosse uma forma ilegítima de tirar. Não, foi um processo absolutamente legítimo, regrado pela Constituição brasileira, e como você bem lembrou, Caniato, o único pedaço que estava na Constituição e que não foi cumprida foi manter os direitos políticos de Dilma. Que fatiaram, não foi isso? Exatamente, não pode. É assim, no momento que você perdeu teve um processo de impeachment, você automaticamente perde o direito político. Mas aquilo lá foi uma invenção do hoje ministro, né? Do governo petista, Lewandowski, que era o presidente do Supremo naquela época. Então, assim, a história do golpe é colocar o bode na sala para discutir o bode e não discutir o legado. E o legado é essa tragédia, maior recessão econômica, maior taxa de desemprego e a mais alta inflação desde o Plano Real. Pois é, mas quando o presidente do BNDES faz uma declaração como essa, delegado Palumbo, os mais novos talvez não tenham noção e ideia de como era o Brasil naquela época. É uma ideia de quem pretende reescrever a história, ou pelo menos ajudar a limpar a biografia de uma figura que tem uma mancha, né? Um arranhão na sua biografia com o impeachment? Sim, exatamente. E a gente tem que lembrar também que esses jovens de 16, 20 até 23 anos, eles tendem para o lado progressista. Então, eles vão acreditar em absolutamente tudo. E quando a esquerda acaba se defendendo, mesmo diante de absurdos, como o Dávila acabou de falar, inflação lá em cima, recesso, desemprego, eles acabam jogando essa narrativa, que faz com que esses jovens aí acreditem. Não, eu não vivi aquela época, eu não sei como é que era. E assim eles tendem a acreditar cada vez mais nesse governo. O que eu acho impressionante é que tudo para a esquerda é golpe. O impeachment da Dilma foi golpe, 8 de janeiro é golpe, tudo é golpe. Só não é golpe quando tornaram o Bolsonaro inelegível. Aí não é golpe. Então, 2 pesos e 2 medidas. Agora, Beraldo, o delegado Palumbo trouxe essa reflexão sobre os jovens que tendem a ir para a esquerda e se identificam com as pautas progressistas. Só que bem na segunda administração de Dilma Rousseff, a gente viu um nascimento ou crescimento de grupos que foram às ruas defender inicialmente uma questão que envolvia o valor, o reajuste dos ônibus. Tinha um movimento Passe Livre aqui em São Paulo e também muitas movimentações em outros estados. Isso cresceu demais também depois, o movimento Brasil Livre, enfim. Mas surgiu ali uma geração de pessoas que olhavam para o Brasil fugindo um pouco da agenda progressista. Tivemos consequências interessantes daquele processo que envolveu Dilma Rousseff, os escândalos de corrupção e todos aqueles questionamentos à época, né, Beraldo? Não, sem dúvida nenhuma. Ali foi um momento muito interessante do Brasil como um todo, porque as pessoas que tinham conta para pagar, as pessoas que tinham uma percepção, ou até às vezes jovens que tinham sensibilidade, que chegavam em casa, viam seus pais ali com dificuldade para pagar as contas,
viam seus pais contar sobre esse país injusto que era o Brasil, aonde eles tinham que trabalhar, se dedicar para colocar dinheiro em casa, pagar imposto, e aí o dinheiro dos impostos estava indo lá para virar uma farra na mão do governo do PT. Essas pessoas se mobilizaram de uma forma impressionante, provavelmente das maiores ou a maior manifestação popular do Brasil de todos os tempos. Então, ali mostra como o Brasil chegou num momento que, enfim, o desespero bateu nas pessoas. Não havia perspectiva, estava tudo indo para o ralo. E as pessoas, então, sem alternativa, sem ver ninguém fazer nada para resolver os problemas, foram às ruas protestar, foram às ruas se manifestar. E dali começa um movimento de direita que culmina com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Por quê? Não era por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro não era essa figura totalmente popular, conhecida de todos. Não, ele era um deputado de muitos mandatos do Rio de Janeiro, tinha um nicho ali que era o nicho militar, mas ele conseguiu reunir na figura dele essa vontade que uma parte muito expressiva da sociedade brasileira tinha de ver alguém assumir a presidência para fazer algo completamente diferente do que vinha sendo feito e, sobretudo, com base naquilo que falamos mais cedo em relação a Donald Trump. Pessoas que tinham essa mensagem, não de moderação, mas que traduziam essa vontade de serem radicais para tratar de pautas muito sensíveis à população, não apenas a parte econômica, mas também da parte de segurança pública. Agora, os jovens atuais, isso a gente já está falando de um movimento que daqui a pouco completa 10 anos, ou, enfim, 2014, né? Então, já completou agora 2 anos do início daqueles movimentos. Só que a gente já vê uma diferença grande para os jovens atuais. Só para rapidamente contar uma história aqui, Canhato, eu fiz uma mudança semana passada e aí foram 3 pessoas lá com caminhão e tal para pegar móveis e tal. Eram 2 senhores dos seus 50 anos, já cabeça branca, e um garotão, assim, dos 18, 19 anos, claramente o seu primeiro emprego, grandão, assim, um garoto forte. Keniato, tudo que os mais velhos tinham de vontade, de força, para pegar coisa pesada, levar e tal, o garoto tinha de preguiça, mas era uma coisa, assim, assustadora. Arrastava o pé, aquela cara de cansado e tal, que é o retrato de uma geração do ar-condicionado e do PlayStation. Essa turma que não entende que a vida é dura e que você, para enfrentar a vida, você tem que ser resiliente, você tem que ter disposição, vontade para trabalhar, você tem que querer enfrentar os seus desafios. Os desafios da vida real não são esses desafios da rede social, desse mundo ilusório, onde as pessoas acham o máximo a bolsa, a viagem, o carro, o avião, o hotel e etc. Mas se esquecem que para conquistar essas coisas você tem que trabalhar duro. É só querer, achar que a vida deve a eles alguma coisa. A vida não deve nada a ninguém. Você é que deve responsabilidade e comprometimento para ser aquilo que você precisa ser, fazer o trabalho que precisa ser feito. Tem que acabar com esse coitadismo que parece que está tomando conta dessas gerações mais novas. Eu estou assustado, sobretudo porque, Caneto, só para concluir, porque nós estamos vendo isso nos Estados Unidos, nós estamos vendo isso no Brasil, nós estamos vendo isso na Europa, mas tem uma parte enorme do mundo que não mudou o seu jeito de tratar os jovens. Vá à China ver como é que eles estão ensinando os seus jovens a trabalhar duro, a aprender lógica, a ter uma visão de um mundo que nós estamos aqui simplesmente ficando para trás. Vamos olhar para daqui a 20, 30, 50 anos. Quem dominará o mundo? Serão esses preguiçosos ou quem está trabalhando duro hoje? Dávila, guarda aí, eu sei que você tem contribuições a fazer. Rápida parada, 1 minuto e meio a gente volta. Tem o comentário do Dávila e mais reflexões importantes para você. Fique por aí.